Vamos orar, irmãos, e vamos mergulhar na palavra de Deus nessa noite. Hoje é dia de ceia, a primeira ceia do ano, e queremos meditar na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nessa noite, e nós queremos ouvir da Tua palavra. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra, 1 Samuel capítulo 7, verso 11, essa palavra, principalmente o verso 12, nós vamos ler o 11 e o 12, esse versículo ele foi muito citado nesses últimos dias, muitas pessoas citaram esse texto, e nós vamos mergulhar um pouco o nosso coração nessa palavra. Diz assim, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse texto, essa palavra foi citada por muitas pessoas, e nós vamos ver nessa noite que muitas vezes alguém invoca para si uma bênção, uma palavra, uma expressão da palavra de Deus, e essa busca, essa declaração, ela muitas vezes a pessoa nem entende direito o que ela expressa, ela não sabe muito bem direito o que ela está querendo dizer. E nós vamos ver nessa noite que esse Ebenezer foi citado 3 vezes na palavra de Deus. 3 vezes é citado esse termo Ebenezer. E nós vamos ver nesse mesmo livro de 1 Samuel, as outras 2 vezes onde Ebenezer é citado, e o contexto em torno deste lugar chamado Ebenezer. Então é importante que a gente preste atenção. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Ebenezer significa pedra de ajuda. Tia, mas tem um mosquitinho aqui. Pô, eu tomei banho já, tia. Tinha um mosquitinho enjoado aqui. Tem um mosquitinho aí? Não? Aqui tem um enjoadinho aqui. Que barbaridade. E Ebenezer significa pedra de ajuda. É isso o significado de Ebenezer, pedra de ajuda. Existe uma localidade que é Ebenezer, que está ali, é citada em 1 Samuel no capítulo 4. Mas para a gente entender o capítulo 4, a gente precisa entender o que vem antes do capítulo 4. Lá no capítulo 2, se você já abriu no 4, volta um pouquinho. No capítulo 2, verso 12, o Senhor traz uma palavra. O Senhor levanta um profeta para trazer uma palavra de juízo sobre a casa do sacerdote Eli. Eli é o sacerdote que criou Samuel. Foi para o sacerdote Eli que Ana levou o seu filho, e talvez um dia a gente possa refletir sobre essa palavra, como que Ana entrega o seu filho, um menino de mais ou menos 2 anos, para ir viver na casa do Senhor, sendo cuidado, educado e ensinado por Eli, que dos sacerdotes da palavra de Deus, ele era assim o mais torto. Ele teve problemas com seus filhos, ele teve problema em disciplinar, em exortar os seus filhos, e nesse texto do capítulo 2, verso 12, diz assim,
Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filho de Belial é a mesma coisa que dizer assim, filho do diabo. Mais ou menos esse é o significado, porque Belial é uma entidade, é um demônio, é um deus, vamos dizer assim. E quando se dizia que alguém era filho de Belial, significa que essa pessoa é muito desorientada, é muito loucona, muito sem noção nas coisas que faz, que não respeita muitas coisas, é uma pessoa desorientada, desgovernada. Então, quando a palavra diz, o Senhor levanta um profeta, e ele dirige-se à casa de Eli, e diz assim, os seus filhos são filhos do diabo. O problema é que esses filhos de Eli, agora Eli, ele já tinha uma certa idade, já estava com 90 e poucos anos, e já não enxergava. E pela lei, os sacerdotes, eles iam assumindo, os seus filhos iam assumindo o sacerdote, porque essa era a lei. Então foi Arão, os filhos de Arão, e assim ia, até que chegou até Eli. Depois de Eli, os seus filhos assumiriam o sacerdócio. Era algo assim, passado de pai para filho, era algo vitalício. E como Eli já não podia mais exercer o sacerdócio, quem estava exercendo eram os filhos. Mas você imagina, o povo de Israel ter um sacerdote que era chamado de filho do diabo, uma coisa muito complicada. No verso 22, olha o que Deus diz ali, capítulo 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli, olha, imagina, irmão, a porta da congregação, que ele está querendo dizer, como se fosse a porta da igreja, a porta do templo. Deus está dizendo, os filhos de Eli se juntavam com mulheres. Numa versão da linguagem de hoje diz que as mulheres vinham em grupos, em bandos, vamos dizer assim, e eles se deitavam com essas mulheres na porta do templo, os sacerdotes. E como essas notícias chegavam até Eli, e Eli não tomava nenhuma medida, não falava com os filhos, não exortava aos filhos, por pena, seja por que for, então o Senhor disse, eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli. Eu vou trazer juízo sobre a casa de Eli. E ali do verso 27 até o 35, eu não vou ler, é bastante longo, é mais ou menos assim, veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que me fizessem? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel? E o Senhor vai falando e diz, eu vou eliminar a sua família. Ele vai falando até que ele chega a um ponto que ele diz no verso 84, e ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus filhos, a Ófine e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Deus vai falando, e por fim ele diz, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, isso vai ser notório para toda a nação, mas o que eu vou fazer é que os seus filhos vão morrer no mesmo dia. Agora, indo então agora para o capítulo 3, nós vemos, no capítulo 3, nós vemos Samuel ainda menino, ele ainda é uma criança, quando o Senhor chama ele. Você lembra que o Senhor vem na noite e chama Samuel, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor,
ele não conhecia e não identificava a voz do Senhor. E o Senhor veio e chamou ele. Ele foi lá no quarto do Eli, do sacerdote, e chamou: o senhor está me chamando? Ele disse: não, eu não estou chamando. Aí foi ele de volta para o seu quarto. Lá pelas tantas de novo o Senhor chama ele. Ele vai de novo no quarto de Eli. E aí ele percebe que é o Senhor que está chamando. Então ele orienta Samuel, o menino ainda, e diz para ele: olha, você pega, se mais uma vez você ouvir essa voz te chamando, você vai dizer o seguinte: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, quando ele foi para o quarto, de novo, ele ouviu aquela voz, e aí o Senhor fala com ele. O Senhor, ele responde: Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí Deus vem e fala com Samuel, ali no capítulo 3, no verso 11, diz assim, ó: e disse o Senhor a Samuel. Essa foi a primeira palavra que Samuel recebe, e agora ele começa a manifestar não apenas o sacerdócio, mas ele também passa a manifestar o ministério profético, porque o sacerdote não recebia uma palavra profética. O sacerdote, a função do sacerdote era se apresentar diante de Deus e falar para Deus aquilo que o povo queria. Essa era a função do sacerdote. Então, se era para pedir perdão, o sacerdote ia e falava com o Senhor. Mas o profeta não. O profeta, Deus falava com o profeta o que ele queria falar com o povo. Você entende a diferença? Deus falava com o sacerdote para que ele dissesse ao povo. Já o sacerdote falava com o profeta para que o profeta falasse com o povo. E o sacerdote não. O sacerdote chegava diante de Deus para dizer: ó, eles estão pedindo perdão, ó, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo. Então agora Samuel ainda não é sacerdote, mas já está manifestando o ministério profético, o ofício profético. E aí diz no verso 11 assim: a primeira palavra que Deus vem e fala para Samuel é exatamente a mesma palavra que está no capítulo 2, que ele diz ali: então disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então o sacerdote foi deitar, Samuel foi deitar. Quando ele acorda de manhã, ele está com aquilo na cabeça. E aí o sacerdote Eli chama ele: o Senhor falou contigo? E aí ele não sabia o que dizer, ele não sabia o que responder. Então Eli diz para ele assim: não, me conte tudo que o Senhor falou, não me esconda nada. Então ele senta, o menino, ele senta e diz para Eli: o Senhor falou isso, isso, isso e isso. E aí o Eli responde para ele, deixa eu ver aqui, o Eli responde para ele o seguinte, ó, no verso 18, 3:18: então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ou seja, Deus disse, então ele faça o que ele quiser. Veja que ele não tomou uma atitude com respeito aos seus filhos, ele deixou para ver o que o Senhor ia fazer. Agora nós chegamos no capítulo 4, que é a primeira vez que Ebenezer é citado. Agora no capítulo 4, Deus vai trazer juízo sobre a casa de Eli. Então o capítulo 4, eu vou falar resumido para a gente não ler tudo, porque nós vamos chegar lá no 7, mas você pode ler em casa depois. Então veio a palavra do Senhor a todo Israel,
Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. Então agora eles vão para um lugar chamado Ebenezer, que quer dizer o quê? Pedra de ajuda. Eles vão para uma batalha contra os filisteus, e eles levam junto, além do exército, além dos soldados, vai junto Hófni e Finéias, os filhos de Eli, porque ele já não acompanhava mais, ele já estava cego, muito gordo. Nessa batalha, na primeira batalha, morrem 4.000 do povo de Israel. Aí eles voltam para o acampamento, e eles lá começam a questionar os sacerdotes: por que o Senhor não nos ajudou? Por que o Senhor não nos abençoou? Por que nós fomos derrotados? Por que nós, os filisteus nos derrotaram? E eles começam a questionar. Então eles têm a brilhante ideia: vamos buscar a Arca da Presença. Porque a Arca da Presença era assim, vamos dizer, era como se eles tivessem uma bomba nuclear. Porque a Arca da Presença é exatamente isso, ela representava a presença de Deus. Então eles mandam buscar a Arca da Presença e trazem para o acampamento. Quando a arca chega no acampamento, há uma festa, há uma celebração. Agora nós vamos lá, agora nós vamos vencer, agora nós vamos ganhar. E eles vão para a batalha, de novo. E aí nessa segunda batalha, levando a Arca da Presença, mas estando em desobediência, em transgressão, em idolatria, em todo tipo de pecado, eles perdem essa batalha. Só que agora, não são 4.000 que morrem, são 30.000 que morrem. 30.000 homens do exército de Israel morrem. Além dos 30.000 que morrem, a Arca da Presença é tomada. Os 2 filhos de Eli são mortos nessa batalha. Alguém foge e vai na cidade trazer a notícia para Eli. Eli está lá sentado. A palavra de Deus diz que quando ele ouve aquela notícia, ele se desequilibra da cadeira e cai e quebra o pescoço, e morre também. Morreu os 2 filhos, morreu o profeta, o sacerdote Eli, quando recebeu a notícia. Aí a notícia chega na esposa de Finéias, que estava para dar à luz, estava grávida. Com a notícia, com o choque da notícia, ela entra em trabalho de parto, morre durante o parto. O bebê se salva. Parece assim, ó, exatamente Deus num único dia, ele trouxe todo o juízo sobre aquela casa. Aí a criança se salva, e a mulher, antes de morrer, ela diz: coloque nele o homem de Icabode, que quer dizer, a glória de Deus se foi. A glória de Deus se foi. Esse é o contexto da primeira vez que Ebenezer é citado. O Senhor é minha pedra de ajuda. E lá em Ebenezer, eles tombam, eles morrem. Morrem 30.000 homens do exército de Israel. Eles voltam para casa. Depois, queridos, no capítulo 5, 6 e 7, tem uma sequência tão grande de situações. A arca é levada pelos filisteus. Os filisteus colocam no templo de Dagon. Os filisteus ficam 7 meses com a arca. E nesses 7 meses acontece todo tipo de praga sobre os filisteus. Eles sofrem, a nação inteira sofre com hemorroidas. Eles sofrem com doenças. Eles sofrem com pestes. Até que alguém entende que o problema que eles estavam sofrendo era por ter trazido a Arca da Presença. Então eles decidem devolver a Arca da Presença. Devolvem a arca, colocam num carro de boi. Você lembra disso? Colocam num carro de boi, um carro novo, que nunca foi usado. Pegam 2 novilhas desmamadas, que nunca haviam sido colocadas no serviço. E eles dizem assim, ó, vamos deixar, vamos soltar elas. Se elas forem para Israel, é um significado que é isso que Deus quer. Os príncipes se reúnem e eles mandam colocar nesse carro de boi algumas oferendas, vamos dizer assim. Eles mandam fazer ratos, mandam fazer a cabeça deles, mandam fazer ratos de ouro, mandam fazer as hemorroidas de ouro, e colocam tudo lá e mandam. E aí as novilhas levam para Israel.
atravessam a fronteira. Na primeira cidade, chamada Kiriat Jearim, quando a arca chega, o que acontece? Alguns decidem ver o que tem dentro da arca. Quem é que podia tocar na arca da presença? Você sabe? Alguém podia tocar na arca da presença? Alguém sabe me responder? Ninguém podia tocar na arca da presença, ninguém. Os únicos que poderiam transportar a arca da presença era a tribo de Levi. Mas assim mesmo, eles usavam uns varões que atravessavam a lateral da arca e eles carregavam ela nos ombros, mas tocar na arca ninguém. Então essas pessoas dessa localidade resolveram abrir a arca para ver o que tinha dentro. O que acontece? 70 pessoas morrem, 70 homens morrem tentando olhar para dentro da arca. Aí eles ficam assustados. O que nós vamos fazer? E chegam à conclusão: vamos levar a arca para a casa de Abinadab. Então a arca vai para a casa de Abinadab. E o tempo passa, passam-se 20 anos. 20 anos. Então a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e mais 7 meses com os filisteus. Agora eles voltam para a batalha. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. Veja bem, agora vamos ao capítulo 7, 1 Samuel 7. Agora eles vão se reunir. Eles vão se reunir de novo. Eles vão se reunir num lugar chamado lá eles vão se reunir em Kiriat Jearim, numa localidade chamada Mispa. E quando eles se reúnem lá, e os filisteus ouvem que eles estão reunidos nesse lugar, eles decidem: vamos lá e vamos atacar o povo de Israel. Vamos atacar o povo de Israel. Agora Samuel já se passou 20 anos, já não é mais um menino. E diz ali no verso número 5, quando a notícia chega de que os filisteus estão vindo, eles ficam com medo, porque a última experiência deles em Ebenezer foi de derrota, fracasso total. Foi um fiasco para Israel. Então eles vêm para Samuel e diz assim, aliás, vamos ler antes do verso 5, vamos ler mais para cima ali, do verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, porque lá em Jerusalém continuava acontecendo os holocaustos, continuava acontecendo as cerimônias, continuava acontecendo o derramamento de sangue, mas a arca da presença não estava lá. É mais ou menos como acontece em muitos locais de culto. O culto acontece, tudo acontece, mas a presença de Deus não está lá. Você entende essa diferença? Então eles lamentavam, eles choravam o fato de não ter a arca. E diz ali então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então o que eles fizeram? Eles agora fizeram o que deveriam ter feito há 20 anos atrás. Eles tiraram todos os balaíns, todos os ídolos, e serviram só ao Senhor. Aí diz o verso 5, disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. E aqui vai indo toda a sequência. Diz o verso 10: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os derrotou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aí o verso 11 que nós lemos no começo:
Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Agora Samuel vai levantar um altar, um memorial. Ele vai juntar algumas pedras e vai fazer um memorial e vai chamar aquele lugar de Ebenezer. Samuel quer trazer para a lembrança do povo, ele quer ensinar para o povo algo muito importante. Então diz ali, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Depois segue contando como eles continuaram vencendo sobre os filisteus. O que a gente aprende com tudo isso? A primeira situação, Israel foi para a batalha, levaram a arca da presença, mas eles estavam em desobediência. O que a gente aprende aqui? A gente aprende, queridos, que não adianta ter apenas a presença de Deus e viver em desobediência. Não adianta ter a arca da presença, mas estar em desobediência ao Senhor. Estar contra a sua palavra, contra aquilo que Ele ensina na sua palavra. Você sabe que isso é tão interessante, que as pessoas dizem assim, eu tenho a Bíblia aberta em casa, eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 91, porque o Salmo 91, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Você lembra que quando Satanás foi tentar Jesus, o que ele citou para Jesus? Salmo 91. O Salmo 91. Então quer dizer o quê? Só dizer a palavra, só citar a palavra, mas não houver obediência, não houver prática, isso não quer dizer muita coisa. Isso não quer significar sucesso. Isso não quer significar proteção. Não adianta ter a presença e não ter obediência. Você lembra que o Senhor disse para Saul? Saul, mais importa obedecer do que sacrificar. Então não adianta a pessoa dizer, mas vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar. Você deve ter visto quantas pessoas dizendo, estamos entrando no ano novo, mas Ebenezer, mas não adianta dizer Ebenezer e ficar na desobediência. Não adianta citar a palavra Salmo 91 ou qualquer, toda arma forjada contra mim não prosperará, porque o Senhor vai me livrar. Não adianta dizer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livrará de todas. Não adianta citar a palavra, mas não ter obediência. Mil cairão ao meu lado, 10 mil à direita. Não adianta citar a palavra e não colocá-la em prática. Esse é o primeiro ensino que a gente tem de Ebenezer. Eles levaram a arca da presença e eles pensaram, não, agora vai dar tudo certo. Nós temos a arca da presença, mas não tinha obediência. O coração era desobediente, as atitudes eram desobedientes. A gente vê muito isso nas redes sociais, as pessoas falando assim, porque todo mundo está contra mim, mas maior é aquele que está comigo. Ou então a pessoa diz assim, Deus vai julgar. Se Deus for julgar, irmão, não fica em pé nem eu, nem ele, nem ninguém, porque Deus é justo, não vai ficar ninguém de pé. Então a pessoa invoca aquilo dizendo, como se ela fosse a preferida do Senhor. Mas o Senhor mostra aqui em Ebenezer que não adianta ter a arca da presença, não adianta ter a presença, não adianta saber como chegar na presença, mas não ter obediência. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que após o arrependimento, após uma confissão de pecados, após uma mudança de atitude, aí Deus pode agir. Aí o Senhor pode agir, aí o Senhor pode ser uma pedra de ajuda, aí o Senhor pode cumprir o seu propósito, aí o Senhor pode ser a pedra de ajuda. Houve um arrependimento, houve uma confissão de pecados, houve o abandono. Veja que quando aquela mulher é trazida até Jesus, e todo mundo quer apedrejá-la, e ele diz assim, eu também não te condeno, você cometeu adultério, você fez realmente coisas erradas, mas eu não te condeno. Mas aí tem a segunda parte, que Jesus diz, vai e não peques mais. Agora, como que alguém transgride e pensa que Deus vai lhe guardar e lhe proteger? Como que vamos entrar um novo ano e a gente sabe que
a grosso modo, entrar um ano novo nada mais é do que trocar a folhinha do calendário. Entrou um ano novo, não existe nada místico nisso. E o ano vai ser novo se a gente mudar as atitudes. O ano vai ser novo e será abençoado se eu mudar a minha atitude, se eu continuar com a atitude de ser egoísta, de ter um coração duro, de ser prepotente, de ser orgulhoso, de não ouvir o Senhor, de não obedecer a sua palavra, de fazer as coisas do meu jeito. O ano que chega continuará sendo muito complicado para essa pessoa. Então eles se arrependeram, houve um arrependimento, e o arrependimento foi que gerou o grande livramento do Senhor. A terceira coisa que a gente aprende aqui: não adianta citar a palavra e não de uma forma isolada e depois não viver essa palavra. O que nós precisamos para esse ano novo? O que todos nós precisamos para esse ano novo? Eu, você, todos nós. Nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos com aquilo que nós vivemos. Nós precisamos alinhar. Confiamos, cremos, temos fé, amém. Então agora nós vamos alinhar aquilo que nós conhecemos da palavra, aquilo que nós aprendemos da palavra, aquilo que nós aprendemos sobre a sua presença, aquilo que nós aprendemos sobre muitas coisas. Nós agora vamos alinhar o que a gente sabe com a prática. É isso que faltava para Israel. Não adiantava pegar um amuleto, que era a arca da presença. Não adianta alguém colocar uma Bíblia aberta na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cabeceira, num Salmo 91, em qualquer outro texto, por ser uma palavra forte, porque toda a palavra de Deus é forte, mas não houver uma conduta alinhada. Então o que nós temos que fazer esse ano? Vamos alinhar, que o Senhor possa esquadrinhar o nosso coração, e que a gente não seja, como diz Tiago, não seja apenas alguém que fala, alguém que tem um bom discurso, alguém que fala frases de efeito, mas que na prática é desobediente, na prática está indo contra o Senhor, na prática está transgredindo, na prática a vida está muito torta, na prática a vida está toda errada. E quando for para o momento da batalha, Ebenezer não será uma pedra de ajuda. O Senhor não será a pedra de ajuda. Ebenezer será motivo de vergonha. Ebenezer será motivo de juízo. Ebenezer será motivo de tristeza. Mas que esse não seja o caso daqueles que se rendem ao Senhor. Aí sim, quando estamos em obediência, nós podemos sim bater no peito e dizer: Ebenezer, até que o Senhor me ajudou. Ebenezer, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai estar comigo. Mas Ele vai estar comigo porque eu estou correspondendo, porque há uma correspondência, há uma contrapartida, há um comprometimento. E que assim seja esse novo ano para todos nós. Menos palavra, menos discurso e mais prática. Não é o tanto que eu conheço, não é o tanto que eu sei, mas é o tanto que eu coloco em prática no meu dia a dia. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor.